amigos, eu queria aqui continuar falando um pouco sobre o racismo. Eu sou Carlos Collect, sou psicanalista e gostaria de continuar falando um pouco sobre racismo. Eu já falei num outro vídeo anterior um pouco sobre essa questão, trazendo um pouco de reflexão sobre isso, sobre os acontecimentos desses dias. Se você não viu o vídeo anterior, é interessante você ver. Porque hoje é dia 8/6/2020, para você se situar. Uma blogueira, nesses dias, falou algo sobre o racismo, dizendo que o racismo é natural, que ele é instintivo. E muitas pessoas falaram contra isso, principalmente aqueles dos movimentos antirracistas, porque estão defendendo naturalmente a sua causa e foram contra essa fala. Sobre isso eu gostaria de falar. Será que ela falou exatamente uma besteira? Será que o racismo não é natural? Será que ele é instintivo? Dentro do campo neurocientífico, dentro do campo psicanalítico, porque obviamente que a mente humana ela é muito complexa. Existem muitos mecanismos, seja dentro da soma, dentro da questão corporal, cerebral, como dentro da mente, da psique, do psiquismo. Muitos elementos, muitos fatores existem dentro disso. Muitos mecanismos acontecem. Muito complexo. Para a gente dar uma sentença apenas baseado nas nossas emoções e nas nossas autodefesas. Como eu disse no vídeo anterior, precisamos ter respeito. No latim, respectus. Olhar de novo. Olhar uma vez. Olhar duas vezes. O que será que está acontecendo? Olhar por vários ângulos. Isso é inteligência. Do grego sunesis, que é juntar as partes, unir as partes, o que a pessoa está falando, o que a outra pessoa está falando, o que a neurociência fala sobre isso, o que a psicanálise fala sobre isso, o que a psicologia fala sobre isso, o que os movimentos raciais falam sobre isso. Juntar as partes e compreender o todo. Isso é inteligência. Não apenas ser movido pelo seu instinto e pela sua emoção, mas usar o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte humana, que nos diferencia dos outros animais. Então, dentro disso, eu escrevi até, há um tempo atrás, um texto, um artigo, sobre exatamente esta questão. Construção e desconstrução da mente racista. Trazendo um pouco do campo psicanalítico dentro, utilizando também elementos da neurociência, porque é algo que faz parte nossa, e utilizando o campo do inconsciente, que a neurociência hoje vai dizer que 95% da mente é inconsciente e 5% consciente. Então existe muita coisa dentro de nós que nós mesmos desconhecemos. Bom, dentro disso, nesse contexto, inicio falando que houve alguns cientistas que falaram basicamente a mesma coisa que essa blogueira falou. Hélio Schwartzman, em seu artigo digital para a Folha de São Paulo, do dia 10/5/2012, você pode procurar na internet, aborda as experiências dos cientistas David Eagleman e Leonard Milodnov. Estes cientistas, nos seus estudos, eles afirmam: somos racistas por natureza. Talvez é mais ou menos como
essa blogueira falou. Os cientistas disseram, somos racistas por natureza. E daí eu digo assim, por fim, numa análise profunda da mente do indivíduo, a maldade não deve ser julgada apenas como maldade. Nem o racista como racista. Nem o agressor como apenas agressor. O mal também sofreu mal. O racista também sofreu um racismo. O agressor também foi agredido. Todos de alguma forma foram afetados e afetaram. O campo analítico, assim, é imenso, sob o qual estão escondidas as verdades de cada ser. Ela propõe, dentre outros objetivos, libertar-se das amarras mentais e inconscientes, encorajando a boa convivência consigo e com o próximo, numa descoberta do mesmo DNA de uma humanidade frágil. O linguajar popular é a consciência de que estamos todos no mesmo barco. Seja aquele que é o racista ou aquele que é o objeto de agressão do racista, todos nós estamos no mesmo barco. Então essa análise procura compreender que o racista também é vítima de algo, mas quem é os racistas? O que é o racismo? Realmente é natural? Não é? Enfim. Então, partindo desta premissa, vamos compreender um pouco o cérebro humano. Paul MacLean, um neurocientista, em 1990, ele escreve um livro, ele lança um livro falando sobre o cérebro trino, falando então que existem 3 instâncias nesse cérebro, o nosso cérebro. O cérebro primitivo, reptiliano, o cérebro emocional, ou sistema límbico, e o neocórtex, ou o intelectual. Então 3 camadas, de acordo com a nossa evolução. E o primitivo, o cérebro reptiliano, ele é formado pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo, onde se encontram as funções primitivas do homem. Tem o cerebelo, a questão do movimento. É responsável pela sobrevivência, onde vai ter a questão da alimentação, da temperatura corporal, da autodefesa, do sexo, dos reflexos. Quando você escuta uma música e você começa a bater a mão, você começa a bater o pé, você sente ali então o seu cérebro primitivo, instintivo, está ali a parte do cerebelo. Ou quando você sente o medo, a reação do teu corpo, temperatura. E vamos ter também o cérebro límbico, ou emocional, composto pela amígdala. A amígdala pelo diencéfalo, constituído pelo tálamo, pelo hipotálamo, epitálamo, pelo giro do cíngulo e pelo hipocampo e parahipocampal. São responsáveis basicamente pelo comportamento emocional. Então, são várias coisas que existem dentro de nós. Várias coisas. E vamos ter o cérebro intelectual e neocórtex, que compõe-se dos lobos frontal, funções executivas, o parietal, sensações gerais, o temporal, audição e olfato, occipital, responsável pela visão, insular, que é o paladar e gustação. Este cérebro, então, nos promove o status de Homo sapiens. Para nós vermos o quanto é complexa a mente humana, o cérebro humano, o comportamento humano, a vida humana é complexa. Não podemos sair por aí sentenciando as coisas, simplesmente por crenças que nós achamos ser. Bom, vou parar por aqui e vou continuar em outro vídeo. Então, só para falar dessas questões do cérebro humano, nós continuamos no próximo vídeo. Ok? Continue então comigo e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Um abraço.